Se você tem uma Bíblia, você abre a Bíblia no livro do profeta, ou seja, no livro de 1 Reis. O capítulo é o capítulo 1, o verso é o verso 19. Vocês lêem aqui que eu leio aqui, tá? Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando a terra com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. As 12 juntas, cada boi tem 4 juntas, então ele estava lá 4, 8, com 3 bois arando a terra, né? E deixa eu perder aqui a coisa. Sim. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne e os deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Amém? Graças a Deus, podemos assentar. Hoje eu quero falar uma coisa para vocês que eu acho muito importante. Quero falar de chamado de Deus. Deus às vezes nos chama para determinadas missões, para Ele, para trabalhar para Ele. E às vezes nós nem percebemos que Deus tem esse chamado, e quando nós vemos, nós estamos totalmente envolvidos nessa ação de Deus para nos levar a fazermos alguma coisa para Ele. Eu quero contar uma história que é uma das histórias mais lindas da Bíblia, que eu creio, assim, que mostra um homem super poderoso que também não deixava de ser simplesmente um homem, um ser humano, e a forma como Deus tratava com ele e o ajudava a atingir certos objetivos dentro da função para a qual ele foi separado. Vejam bem, Deus levantou um profeta num período de apostasia do povo de Israel, um período muito difícil, porque as pessoas que moravam ali, elas praticamente tinham abandonado Deus, e depois que elas abandonaram Deus, diz a palavra de Deus, que as pessoas passaram a se envolver com outros deuses. Esses deuses que as pessoas passaram a se envolver, que de uma certa forma fascinou o povo de Israel, era um deus chamado Baal, Meloque, ou Moloque. Ele tinha umas práticas muito estranhas. Havia uma prática de sacrificar crianças, principalmente com Moloque. E o Baal era uma entidade que era da floresta. E as pessoas começaram a se encantar por isso e começaram a se envolver nessa prática. E essa prática tornou-se muito forte em Israel por conta da esposa do rei. O rei Acabe, que tinha sido escolhido para poder reinar, se encantou por uma mulher que adorava Baal. Ela se chamava Jezabel. E o que aconteceu é que ela tinha muita influência sobre ele. Ele ficou tão refém desta mulher, dos sentimentos que ele tinha por ela, que ela conseguiu arrancar ele dos caminhos de Deus para colocar ele nos caminhos de Baal. Aí Deus tinha aliança com aquele povo, começou a perceber que não dava mais, a aliança estava sendo quebrada. E Deus precisava despertar as pessoas para poder voltar para Ele e entender que havia uma aliança de muito tempo que estava simplesmente sendo jogada de lado, e isso Deus precisava usar alguém para poder levar as pessoas a uma tomada de consciência, a entenderem que eles eram especiais de Deus e que Deus não ia jamais permitir que eles pudessem viver de uma forma com o coração dividido, servindo a deuses estranhos e querendo ao mesmo tempo servir a Deus. E Deus então levantou um profeta. Esse profeta se chamava Elias. Ele era um camarada duro, muito duro. Quando ele ia, ele falava, ele já chegava
e já metia o pânico em todo mundo na forma como ele apresentava exatamente a mensagem de Deus. Ele chegava e dizia: olha, Deus não está satisfeito, e ele fazia a maior pressão. Mas mesmo ele fazendo todo tipo de pressão, o Acabe não conseguia se despertar para a necessidade de ser um instrumento para poder conduzir o povo a uma aproximação de Deus, quando ele oficialmente, praticamente, patrocinava a apostasia, o abandono por parte de todas as pessoas que estavam debaixo do reino dele. E Deus mandou esse profeta ir exatamente em cima do rei. O Elias chegou lá e disse: olha, Deus está insatisfeito. Mandou dizer para você que se você não recuar dessa decisão de continuar com esses deuses estranhos, que não vai chover sobre a terra. Enquanto você não vê meu rosto, a minha face, não vai chover e não vai cair nem um orvalho na terra por causa dessa sua desobediência. O Elias falou isso e saiu. Saiu e simplesmente desapareceu da frente do rei. Foi morar um período perto de uma fonte. Diz a Bíblia que tinha lá a fonte de Queirite, era o nome. Os corvos vinham e traziam comida para ele, e ali ele se alimentava. Mas não demorou muito, a fonte de Queirite secou. E ele teve que andar mais ou menos uns 200 e poucos quilômetros para poder chegar até um lugar. Isso já tinha um período já tudo seco, onde alguém podia sustentá-lo. E diz a Bíblia que ele encontrou uma viúva, que segundo os estúdios era uma sacerdotisa de Baal, uma mulher realmente que parecia que era princesa. Ele chegou na casa dela e a mulher estava magra, porque estava seca onde ela estava também, não tinha comida mais por conta da seca. E o Elias chegou lá depois de caminhar, realmente fazer uma boa caminhada. E quando ele chegou lá, encontrou a mulher magra, esquálida. Ele chegou lá e encontrou ela pegando uns gravetos para fazer um fogo. Ele chegou com ela e disse: você tem alguma coisa de comer aí? Ela disse: ó, eu tenho um pouquinho de farinha aqui, mas eu vou fazer um bolo aqui para mim e para o meu filho, e depois a gente vai esperar a morte, não tem mais nada para comer não. Ele era ousado, ele disse: pois é, então vai lá, pega esse graveto, faz com a farinha que tu tem, faz um bolo. Depois que você fizer o bolo, você traz primeiro para mim. E depois que você fizer para mim, trouxer para mim, aí o restante tu come com teu filho. A mulher acreditou, porque você já veja a mesma coisa, como era difícil de acreditar. É muita ousadia. Se fosse um de nós, a gente dizia: esse cidadão é folgado, ele manda fazer o bolo e tem que trazer primeiro para ele. Mas ela acreditou. Ela pegou o graveto, fez o bolo e levou para ele. E quando ele comeu do bolo junto com ela, que ele acabou de comer, ela comeu, ele disse: olha, o azeite não vai acabar da botija, e nem a farinha da panela. E ele ficou morando lá, e o azeite ia se multiplicando, juntamente com a farinha. Ele passou mais de ano na casa dela, mas o azeite não acabou e nem a farinha acabou. E eles ficaram comendo daquela farinha e comendo daquele azeite, que Deus ficou multiplicando para eles não morrerem de fome ali. Aí passou um período, Deus disse: está na hora de você procurar. O Acabe já estava maluco, andou procurando Elias por tudo quanto era lugar para matar o Elias, que ele estava com raiva, porque estava tudo seco, não tinha água em lugar nenhum praticamente. O único lugar que tinha água era no Monte Carmelo, uma montanha. Lá tinha água. Era um sacrifício para as pessoas irem buscar água no Monte Carmelo. Aí o Elias apareceu. Quando ele apareceu, ele chegou e, por direção de Deus, disse: olha, vamos resolver o problema. Vamos ver quem é Deus verdadeiro. Se é esse Deus da tua mulher aí que envolveu todo mundo nessa prática de adoração a esse Deus chamado Baal, ou se é o meu Deus. Vamos fazer um desafio. Vamos nos encontrar todo mundo lá no alto do Monte Carmelo.
E vocês levam toda a estrutura de adoração que vocês têm do Deus de vocês, que eu vou lá representar o meu Deus, e lá a gente vai saber quem é o Deus verdadeiro, para o povo poder voltar e servir o Deus verdadeiro, aquele Deus que se manifestar com poder. Meu irmão, quando o pessoal soube na cidade de Jezreel, todo mundo saiu e foi lá para o alto da montanha, aquela multidão para a montanha. Chegou lá os sacerdotes do Deus da mulher dele, do Acabe, chamado Baal, que todo mundo estava adorando, chegaram lá também, todo arrumado, vestido de sacerdote. Eram 450 sacerdotes ou falsos profetas do Deus chamado Baal, chegaram todo paramentado lá no alto da montanha para poder atender o desafio de Elias. Quando chegou lá em cima, Elias estabeleceu a regra. A questão é o seguinte: nós vamos fazer da seguinte maneira: vamos fazer um altar, vamos colocar a lenha, vamos matar um animal, colocar em cima. Só que ninguém vai tocar fogo no altar. Esse fogo tem que vir do Deus que é verdadeiro. Cada um vai clamar ao seu Deus. O Deus que for verdadeiro vai mandar fogo para poder queimar esse altar. Fechado. Esse era o desafio. E diz a Bíblia que primeiro foram os 450 profetas falsos do Deus chamado Baal. Fizeram tudo, se arrumaram, colocaram o altar, começaram a fazer um clamor em volta do altar, dizendo: Baal, manda fogo, Baal, manda fogo, Baal. Que fique claro que tu és o Deus verdadeiro, manda fogo, Baal. E eles ficavam fazendo um ritual em volta do altar, pedindo que o Baal, o Deus deles, mandasse fogo para queimar o holocausto. Ficaram até meio-dia nessa luta, e começaram a apelar, começaram a se mutilar e cortarem seus corpos para ver se sensibilizava Baal, para ver se o fogo descia. E diz a Bíblia que o Elias ficou do lado deles assim, esperando eles acabarem o ritual deles. E diz a Bíblia que o Elias ficava do lado tirando onda com os sacerdotes de Baal, dizendo assim: clame mais alto, quem sabe o Deus de vocês não está dormindo. Ele falava assim: quem sabe o Deus de vocês não saiu para fazer uma viagem? Gritem, clame mais alto para ver se ele desperta, para ver se ele acorda. E o pessoal clamava e começaram a se mutilar em volta do altar. Cansaram, se esgotaram e que caíram. E o fogo não desceu. Aí chegou a vez de Elias. Elias foi, diz a Bíblia, que pegou as 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Judá, onde era o altar de Deus. Estava abandonado, ninguém usava mais, cheio de limo, tudo abandonado, em desuso. Ele foi lá e pegou as pedras, juntou as 12 pedras. E depois que ele juntou as 12 pedras, ele colocou a lenha sozinho, imolou o animal, colocou o animal em cima do altar. Depois que ele fez isso, ele disse: abre uma valazinha, um rego em volta desse altar aqui, jogue água, jogue uma talha de água. Pegaram 30 litros d'água, jogaram em cima daquela madeira, da pedra e tudo, molharam bem, disse: jogue mais uma talha. E jogaram água para encharcar, exatamente para poder mostrar o nível de dificuldade para que alguma coisa acontecesse. Aí depois que eles fizeram isso, a Bíblia diz que ele abriu a boca e começou a fazer uma oração: Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que fique hoje entendido que tu és o único e verdadeiro Deus, que não há Deus igual ao Senhor. E ele começou a clamar. E por isso, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manda fogo dos céus. E a Bíblia diz que apareceu uma bola de fogo no céu. Aquela bola de fogo veio descendo, chegou em cima do altar, queimou o altar, que a Bíblia diz que o fogo melou, passou na água que estava no rego, e foi uma queimação. Na hora que todo mundo viu aquilo ali, o pessoal que estava lá torcendo em cima do altar, presenciaram aquela manifestação sobrenatural. E diz a Bíblia que o povo ficou apavorado, disse: meu Deus,
Aí começaram a gritar uma palavra, todo mundo que tinha abandonado a fé, que tinha abandonado Deus, que estava envolvido com Baal, começaram todo mundo numa voz só a dizer essas palavras: só o Senhor é Deus verdadeiro, só o Senhor é Deus verdadeiro, só o Senhor é Deus verdadeiro. O pessoal botou a cabeça no chão e começava a gritar: só o Senhor é Deus verdadeiro. E houve uma comoção, uma manifestação de poder, e o pessoal revoltado foram em cima dos falsos profetas e mataram os 450 falsos profetas. Meu irmão, houve uma confusão lá em cima, e diz a palavra de Deus que o Elias disse para o Acabe: olha, pode ir para casa que a gente vai orar agora para chover. Ele parou no penhasco de uma montanha, colocou a cabeça entre as pernas e começou a orar. Ele orou a primeira vez, não aconteceu nada. A segunda vez não aconteceu nada. A quinta, a sexta vez, não aconteceu nada. Na sétima vez, o céu estava azul, limpo, não chovia há mais de 3 anos. Ele chamou o ajudante dele e disse: vai olhar lá, vê se tu vê alguma nuvem no céu. O garoto foi olhar e disse: olha, Elias, tem uma nuvenzinha do tamanho de uma mão, uma coisa pequena, que está lá no alto, está lá no céu. Ele disse: pois é, vai lá, avisa para o rei correr, porque vai chover. E a casa do rei ficava a 27 quilômetros dali, daquela montanha. Manda ele correr que vai chover, para ele pegar a carruagem dele que vai chover. E ele botou a cabeça entre as pernas e orou. Quando ele acabou de orar, formou-se um temporal, caiu uma chuva violenta, que o rei Acabe pegou a carruagem dele, saiu correndo na carruagem em direção de Jezreel, que era o lugar onde ele morava, a cidade, e ele foi na estrada correndo. O Elias desceu da montanha num vigor físico violento, correndo, que ele passou da carruagem, diz a Bíblia, e chegou lá na cidade, depois de pegar assim um pique de 27 quilômetros, chegou lá, e o povo impressionado com o aguaceiro que caiu, ouvindo a voz de um profeta. Diga glória a Deus. O dia seguinte, chegaram lá com a Jezabel, e disse: a Jezabel, tu nem sabe, olha, ela não estava lá. Você acredita que mataram os teus profetas todinho? Ela disse: o quê? Quem matou? O povo. Como? O profeta Elias foi lá, fez um desafio. Na hora o Deus dele mandou fogo. O teu Deus não mandou fogo e o povo se revoltou. Ela disse: o quê? Ela era violenta, a mulher. Esse camarada matou? Fez tudo isso? Pois amanhã ele fica sabendo que ele vai morrer. Eu vou mandar matar esse profetinha porque ele fez isso. Aí você sabe o que aconteceu? Ele ficou com medo. Vocês entenderam o que é o ser humano? Camarada com poder desse, que faz o fogo descer do céu, depois, diante da ameaça de uma mulher, ele afrouxa e arrega. Isso é a natureza humana. Essa insegurança. E não somente ele resolveu ir embora e fugir, mas ele simplesmente entrou em depressão. Foi aí que ele foi, e diz a Bíblia que saiu, largou tudo e ficou em depressão e foi embora. Chegou lá e foi em direção do Monte Horebe, que era chamado Monte de Deus. Ele foi lá para o Monte Horebe, o lugar onde apareceu Deus para Moisés. Ele foi lá para falar com Deus. Depressivo, para baixo, agoniado, querendo morrer, dizia toda hora assim: Senhor, mataram todos os teus profetas, só sobrou eu. Porque a Jezabel já tinha matado tudo quanto era profeta. Só sobrou eu, Senhor, só está eu vivo. Ela já matou todo mundo. E ele foi andando, fez uma caminhada de 400 e poucos quilômetros a pé. Demorou 40 dias para chegar. Até que ele chegou do Monte Horebe para baixo. Quando ele entrou na montanha, foi lá para uma caverna, queria que Deus falasse com ele. Estava repetitivo: mataram todos os teus profetas, mataram todos os teus profetas. Estava totalmente depressivo. Só sobrou eu, Senhor. E diz a Bíblia que formou-se um barulho, um tremor de terra. Ele: Deus vai falar comigo nesse tremor de terra. Deus não falou no tremor de terra. Um vento impetuoso: Deus vai falar comigo nesse vento forte. Deus não falou. Aí quando ficou tudo calmo, sereno, tudo calminho,
Aí Deus falou. Deus disse para ele assim: o que é que tu está fazendo aqui, Elias? Como que dizendo, teu lugar não é aqui. Eu te levantei para ser profeta. É para estar lá na guerra, lá na luta. O que é que você está fazendo aqui? Deus esperou a calmaria, porque o camarada, ele era um camarada que achava que as coisas só se resolviam na pressão, no grito, no vento forte, no tremor de terra. Tudo com ele era na baixa do barulho, do pânico. E Deus queria mostrar para ele que Deus se manifesta também nas situações serenas. Ele era de um lugar, a cidade dele que ele morava, era um lugar de onde vinha praticamente, onde era feito todo o óleo que se usava em Israel para as celebrações, vinha desse lugar que ele morava. E ele era um camarada morador das montanhas. E diz a palavra que ele está lá, e Deus disse, o que é que você está fazendo aqui? Ele disse, olha, mataram todos os teus profetas e só sobrou eu, e agora estou me procurando para me matar também. Tira a minha vida, eu não quero mais viver, me leva contigo, não dá mais. Deus disse, não é isso, você vai voltar. Vai voltar e vai fazer tudo o que eu estou mandando você fazer. Você vai ungir a espada de Jeú, porque o Jeú vai resolver o problema com o exército dele. E vai lá numa cidadezinha rural, e nessa cidade rural, você vai ungir, ou seja, vai chamar um rapaz. Esse rapaz, eu quero que você chame ele, porque ele vai ser seu substituto. E deixa comigo, que eu vou resolver todos esses problemas aí. E ele pegou, saiu dali, que é a história que eu quero contar. Foi lá numa zona rural, encontrou um rapaz chamado Eliseu, que estava lavrando a terra. Ele era agricultor, o pai dele era muito rico. E ele chegou lá, tirou a capa dele, tem até uma foto aí, né? Aí ele botou a capa nele, quando colocou a capa nele, ele entendeu que aquilo era um chamado. Esse rapaz, que se chamava Eliseu, que quer dizer o Senhor e a salvação, recebeu aquela capa. Quando ele recebeu aquela capa, parece assim que ele já estava esperando isso, ele entendeu. Na mesma hora ele chegou e matou os bois dele, matou os bois que ele tinha, que ele usava para poder lavrar a terra, fez uma churrascada, pediu autorização para a mãe, e depois que ele matou o boi, sacrificou e fez um churrasco, ele deu churrasco para todo mundo que morava lá na vila dele, todo mundo comeu. Ele usou o arado, que era de madeira, como a madeira para ser queimada na fogueira, e a carne dos bois dele, ele queimou tudo e fez tudo para dar churrasco para todo mundo, e todo mundo comeu, porque ele entendia que para ali ele não voltava mais. Ele entendia que ele estava mudando exatamente o rumo da sua vida, a função da sua vida. Ele nunca mais ia precisar. Se ele tivesse qualquer insegurança que ia precisar voltar, ele deixava os bois vivos, ou deixava com o pai dele, ou deixava tudo guardado lá para poder voltar. Mas ele tinha tanta consciência que ele não ia voltar mais, e que ele não queria voltar, que ele matou os bois, fez um churrasco, acabou com o arado e foi embora ser auxiliar, ser ajudante do profeta do Elias. É aí que entra a história. Aí ele passou a acompanhar o Elias. Para onde o Elias ia, ele estava junto. Ele era ajudante de profeta. Que função era essa, ajudante de profeta? Era o camarada que ajudava o profeta. E o que fazia um ajudante de profeta? Cuidava do profeta. Era ele que ia buscar água para lavar os pés do profeta, quando o profeta vinha de longas caminhadas e o pé ficava empoeirado. Era ele que pegava a água para colocar na mão do profeta, quando o profeta precisava lavar as mãos. Era ele que colocava a água. A função dele era servir o profeta. Ele andava num ponto mais distante, o profeta andava aqui, ele andava atrás. Qualquer coisa que o profeta precisava, ele corria para fazer, porque ele era auxiliar. Tem até um verso que eu vi aqui, que eu achei muito interessante. 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. Só pedir aqui para o Winnie ver aí se é isso mesmo que eu estou pensando.
Não, errei. É 2 Reis ou é 1 Reis? Não. Esquece, que eu acho que eu peguei o texto errado aqui, tá? Vejam bem, então a função era somente servir. E ele ficou, sabe quantos anos servindo Elias? 10 anos. 10 anos a função dele era ser ajudante de profeta, era andar do lado, era lavar os pés, lavar as mãos, cuidar da pessoa que ele estava servindo, tempo todo servindo e cuidando da pessoa. Ele sabia que tinha alguma função para ele. Quando chegou um dia, depois de servir esse tempo todinho, o Elias chegou com ele e resolveu dar uma folga para ele nesse dia. Chegou com ele e disse: olha, Eliseu, hoje você não precisa me acompanhar não. Eu vou dar uma folga para você. Você vai lá no Shopping Anil, dá uma passeada, vai assistir um filme, mas me larga de mão hoje porque eu vou para um lugar que você não pode ir. Não posso ir? Não. Então quero liberar você de qualquer responsabilidade, de qualquer função. Ele nunca tinha em 10 anos tido uma folga. Estava recebendo uma folga agora do profeta. Sabe o que ele fez? Ele não quis a folga. Ele chegou e disse: não, eu não quero folga não. Assim como vive o Senhor, e como vive a tua alma, eu não te deixarei. E o Elias: não, você me larga porque eu tenho que ir em Gilgal. Eu vou lá em Gilgal, e lá em Gilgal eu não preciso levar você. Era uma caminhada mais ou menos dos 20 quilômetros que ele ia. E o Eliseu disse: não, eu vou junto. Tá bom, então vem. Ele pegou, foi para Gilgal. Parece que Gilgal é o lugar de círculo, o significado. Eles foram lá, chegou lá em Gilgal, 20 quilômetros depois, disse: bem, aqui em Gilgal você fica, sabe por quê? Porque agora eu vou para outro lugar, disse ele. Eu estou indo para outro lugar, eu vou para Jericó. E você não precisa ir, rapaz, você está liberado, vai para lá. Ele disse: não, eu vou junto, eu vou com o senhor, onde o senhor realmente for, eu vou atrás. E eles foram, andaram mais uns 20 quilômetros e chegaram até Jericó. Quando chegou lá em Jericó, ele parou e disse: bem, agora daqui eu estou indo lá para o Jordão. Para o Jordão você não precisa ir, rapaz, você está liberado, não vai comigo não. Ele disse: não, eu não te largarei, eu não vou. Assim como vive o Senhor e como vive a minha alma, a tua alma, eu vou junto. Ele disse: não precisa vir, mas eu vou. Eles andaram 10 quilômetros e chegaram lá no Jordão. Andaram mais de 50 quilômetros ele atrás. Quando chegou lá, o Elias parou e disse: rapaz, tu sabe o que é que vai acontecer comigo, né? Porque quase todo mundo já sabia que Deus ia levar ele. Ele disse: sei, sim. Aí o Elias disse: pois é, então tá bom. Faz comigo um pedido que tu quiseres. Me faz um pedido. Ele olhou para ele e disse: o pedido para o senhor? Sim. Aí o Eliseu falou: o pedido que eu faço ao senhor é a porção dobrada do seu espírito. Falou para ele. Esse poder que age no Senhor, eu quero dobrado em mim. Você pensa: mas ele queria ser mais poderoso do que o Elias? Não queria ser mais poderoso do que o Elias, não. Na verdade, o que ele estava querendo era uma porção de filho. Porque pelas leis de Israel, o filho primogênito, o primeiro filho, tinha direito à porção dobrada da herança. Os outros irmãos tinham direito a uma parte, mas o primeiro filho, o primogênito, tinha a porção dobrada. Ele estava dizendo: eu quero que você me receba como filho e me dê a porção dobrada do que é seu. A única coisa que o Elias tinha na vida dele era o poder de Deus. Ele não tinha outra coisa para dar. O Elias olhou e disse: rapaz, você está me pedindo uma coisa muito difícil, porque não sou eu que vou determinar para você se você vai receber porção dobrada ou não. Isso é com Deus. Mas vamos fazer um acordo aqui. Se você presenciar e ver o que vai acontecer comigo, é porque Deus está atendendo o seu pedido. Se você não vê, é porque Deus não atendeu o seu pedido. Talvez o Elias imaginou que ele vai pedir, com certeza, a minha capa, porque o Elias tinha uma capa de couro muito bonita, que ele andava com essa capa para cima e para baixo, e ele achava que o Eliseu gostava da capa e queria a capa, talvez ele que cuidava da capa do Elias. Era uma capa de couro, que ele ficava todo boçal com aquela capona. Ele imaginou: esse menino vai bem pedir essa capa que eu tenho, é o que ele vai querer.
Mas o menino não pediu a capa, pediu o poder de Deus para a vida dele. E ele perguntou, fica acertado. Se você vê, é porque Deus vai dar para você a porção dobrada que você está pedindo. Eles saíram, o Elias tirou a capa, bateu na beira do Rio Jordão. A Bíblia diz que o Rio Jordão se abriu no meio, eles atravessaram o rio, foram lá para o outro lado do Rio Jordão. E ele atrás. Eu imagino ele do lado, passou na água que separou, viu as águas separadas, ele foi para o outro lado, foi junto. Quando chegou lá do outro lado, eles estavam conversando. O acerto foi esse: se você presenciar o que vai acontecer comigo, é porque Deus está concedendo o teu pedido. E diz a Bíblia que quando eles estavam conversando, apareceu um carro de fogo nos céus. Aquele carro de fogo nos céus apareceu e pegou Elias. E foi levando Elias. E foi levando Elias. E ele vendo tudo. E ele pensou, será que ele sabe que eu estou vendo? O nosso acerto foi esse, que se eu visse tudo, presenciasse tudo, porque estaria sendo atendido o meu pedido. Mas se ele pensa que eu não estou vendo, eu vou falar para ele que eu estou vendo. E diz a Bíblia que o Eliseu começou a gritar lá na beira do rio: carros do Senhor e seus cavaleiros! Meu pai, eu estou vendo tudo, carros do Senhor e seus cavaleiros, carros do Senhor e seus cavaleiros, eu estou presenciando tudo. E ele começou a pular e a gritar lá na beira do rio, vendo Elias sendo levado num carro de fogo. E diz a Bíblia que quando Elias estava lá em cima, o Elias jogou a capa para ele. Pegou a capa que ele tinha e disse, tu não pediu a capa, mas eu mando para ti. Pá, jogou a capa. E aquela capa veio caindo no vento, e diz a Bíblia que ele foi e pegou a capa, se agarrou na capa, começou a chorar, porque ele tinha um vínculo de amor com a pessoa que ele serviu durante 3 anos. Um vínculo de fidelidade, uma pessoa que ele amava muito, era o profeta dele. Ele segurou aquela roupa e começou a chorar, mas aí ele tinha presenciado tudo, ele precisava voltar de onde ele tinha vindo, mas para voltar para o lugar de onde ele tinha vindo, ele tinha que passar pelo mesmo rio, que agora não estava mais aberto, as águas tinham fechado, não tinha canoa, não tinha ponte, mas ele tinha que voltar. Ele chegou na beira do rio, diz a Bíblia, pegou a capa que ele ganhou do Elias, e ainda inseguro com respeito ao poder que Deus tinha dado a ele ou não, diz a Bíblia que ele bateu com a capa na beira do rio Jordão, e gritou essas palavras, onde está o Deus de Elias? E bateu na água, pá! Quando ele bateu na água, a Bíblia diz que as águas se separaram, diga glória a Deus. Ele passou por ali, chegou do outro lado, e você pega a Bíblia, começa aqui o período do ministério desse profeta chamado Eliseu. Período que durou de 50 anos, mais ou menos. Olha, não teve profeta mais poderoso do que esse. Não teve. Só uma pessoa operou mais milagre do que ele, Jesus Cristo. Depois de Jesus Cristo, a pessoa que mais operou milagre foi ele. Era um profeta poderoso. Para vocês terem uma ideia como ele era poderoso, a Bíblia conta que um dia os meninos da escola de profeta pediram um machado emprestado, e machado era uma coisa muito cara, era alta tecnologia na época ter um machado. Eles pediram emprestado o machado para derrubar umas árvores, para poder fazer alguma coisa lá na escola de profeta, e quando eles viram, o machado bateu, caiu dentro d'água, e eles perderam o machado emprestado. Chamaram o profeta Eliseu, contaram a história. Ele pegou um pau, mais ou menos, menino, um pedacinho de pau, e mostraram mais ou menos onde o machado havia caído dentro do rio. A Bíblia diz que ele fez uma oração. Quando ele acabou de orar, o machado flutuou. Diga glória a Deus. Ele era tão poderoso, que um dia ele pegou um monte de erva venenosa, preparou que o pessoal estava com fome, preparou aquelas ervas venenosas. Quando ele acabou de preparar, ele orou nas ervas e deu de comer para todo mundo, e ninguém morreu. Por quê? Porque na oração dele, ele tirou o veneno.
Era um camarada tão poderoso, que ele multiplicou pães como Jesus. Era um sujeito tão poderoso que mesmo depois de morto, ele já estava só os ossos na sepultura. E alguém resolveu sepultar o morto na sepultura dele. Diz a Bíblia que pegaram o morto, quando botaram na sepultura, que bateu nos ossos dele, o camarada voltou vivo da sepultura. Esse profeta é um profeta chamado Eliseu, que foi o substituto do profeta Elias. Por que eu estou pregando isso para você nesta noite? Para dizer para você que às vezes você não tem nem um tipo de imaginação, de repente, o que Deus está querendo com você. Você pode ser um instrumento poderoso de Deus. Você pode ser uma pessoa usada por Deus. Às vezes Deus tem um chamado para a gente e a gente nem tem nem percepção desse chamado que Ele tem. Mas Ele continua chamando pessoas, Ele continua escolhendo pessoas, Ele continua separando pessoas. Tem pessoas que Ele escolhe, que Ele separa exatamente para poder fazer aquilo que Ele quer que seja feito. E quando Ele separa, a melhor coisa que a gente faz é romper com tudo que faz parte da nossa vida para tentar viver para Ele e ser um instrumento nas mãos dEle. E eu precisava pregar isso para vocês, para dizer para você que talvez você nem sabe quais são os planos que Deus tem com a tua vida. Você nem sabe quais são os planos que Deus tem com a sua vida. Mas desta noite eu queria orar por você e dizer a Deus: Senhor, o plano que Tu tem com essa pessoa que está aqui, confirma. Porque às vezes a vida da gente começa a enfrentar uma série de turbulência, porque a gente não teve a sensibilidade para perceber um chamado de Deus para alguma coisa, e a gente insiste em ir para outra direção. A gente teme em não querer matar os bois e queimar o arado. Aí você começa a ver como Deus cria toda uma situação para tentar te colocar na direção que Ele quer. E a gente nunca sabe disso. Quando a gente vê, as coisas começam a acontecerem e a se manifestarem para poder valer aquilo que é a vontade de Deus. E desta noite, o que eu quero dizer para você: se coloque na mão de Deus. Deixa Deus fazer com você aquilo que Ele quiser fazer. Talvez você está parado aqui, não tem noção de nada com respeito à sua vida, nem sabe o que Deus está querendo com você. Você somente crê em um Deus, vem adorá-lo, vem buscá-lo, mas não entende, não compreende se Ele é capaz de poder querer ter algum negócio, alguma coisa contigo. E às vezes Ele está querendo. E se Ele quer que você possa abrir a guarda para dizer: Deus, eu estou nas Tuas mãos. O que Tu tens para fazer comigo, faça do jeito que você quiser. E Deus toma as rédeas, toma as direções e conduz você, muitas vezes, para lugares que você nunca imaginou ir. Para viver em lugares onde você nunca imaginou viver. Porque Deus toma o controle da vida da gente. E para esse chamado, nem tem idade, porque Abraão foi chamado com mais de 50 anos. Não tem idade. Tem o momento certo em que Deus se manifesta até nós e diz: a tua vida só vai se ajustar e melhorar quando tu ouvir a minha voz e atender o meu chamado. E você para, Deus vai interagir com você e você vai sentir isso. E quando você sentir isso, você vai ver que você só desarma, se rende. E quando você se rende, aí é Deus que fica no controle. Diga glória a Deus. É você chegar e levantar a mão: me rendo, faz o que tu quiseres. E quando você se predispõe a isso, muita coisa se resolve, porque você passa a entender um plano que Deus tem, que você não estava entendendo. Amém? Que Deus te abençoe.